Olá, pessoal, boa noite a todas e todos, como vão? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do FitoWeb, já tradicional na programação das suas quartas-feiras, esse webinário que acontece sempre às 8 horas e falando sempre sobre fitoterapia. A gente tem, hoje, nesse mês, né, especialmente em decorrência das festas, apenas 3 edições e a gente vai encerrar dia 16, seria a nossa última edição, e aí dia 13, lembrando, a gente volta, né? Dia 13 de janeiro, a gente retoma as nossas atividades. Bom, hoje eu trago uma pessoa muito massa, um farmacêutico, e ele vai se apresentar com mais detalhes aí sobre o seu currículo, mas Humberto Paes, ele é farmacêutico que é atuante no setor de farmácias magistrais, né, farmácia de manipulação, e tem muita bagagem, muita vivência do lado de quem está produzindo, porque é importante, né? A gente teve agora no começo acho que foi em novembro, se não me engano, novembro, outubro ainda, em outubro ainda a gente teve o Rodrigo Abdala, que também, né, farmacêutico, também exerce na área de farmácias de manipulação, e agora, contribuindo com vocês, o Humberto Paes. Humberto, seja muito bem-vindo a mais uma edição do FitoWeb. Leandro, grande prazer estar aqui com você. Como eu te falei, sempre te acompanho há bastante tempo. Você foi uma das pessoas que me inspiraram a buscar informação e, como você falou, eu trabalho no ramo magistral, né, de farmácia de manipulação. Hoje eu tenho 2 farmácias de manipulação e eu via, especialmente quando saiu aquele boom, né, dos nutricionistas poderem prescrever. Comecei a estudar, a buscar informação. Sou pós-graduado em nutrição esportiva pela FAPES, sou pós-graduado em nutrição ortomolecular pela FAPES também. Tenho especialidade em fitoterapia e homeopatia. E tudo que eu faço é para estar levando informação. E hoje a gente vai conseguir levar informação para um monte de gente. Maravilha. Que bom, fico feliz que você está aqui com a gente, contribuindo também com mais uma edição. E lembro para o pessoal que vocês vão poder fazer perguntas, né? A gente deixa normalmente as perguntas para o final. Vocês lembrem de fazer as perguntas aqui no botãozinho de baixo, Q e A, né? Quarter and Answers. Eu vou ler as perguntas no final, fazer aqui a moderação da atividade. E aí eu leio para o Humberto, depois o Humberto responde diretamente para vocês. E tiver alguma coisa também pelo chat, aí eu também gerencio isso, então o Humberto pode ficar super à vontade, que eu estou aí para dar um suporte aí também tecnológico. Ok. Bom, então, vamos iniciar. Você pode ficar super à vontade. Vou parar minha projeção aqui de imagem agora para você projetar os seus slides. Então, me despeço aqui, mas estou aqui atento e também ao chat. Então, espero que todos aproveitem aí essa exposição de hoje. Vai falar sobre fitoterapia e a saúde do homem. Tema importante. Estou aqui atento porque eu também quero saber mais coisas sobre isso. Eu que vou estar aprendendo aqui com você. Obrigado, Leandro. Valeu, irmão. Pessoal, só esperando aqui liberar aqui, eu vou começar a botar os slides. Ok. Veja agora se consegue. Agora eu consegui. Entrou? Entrou. Beleza. Pessoal, quando a gente fala em homem, né, e problemas relacionados à idade, a sarcopenia ela existe para todos, né, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas a sarcopenia é uma doença que a gente pode falar que é uma perda generalizada da massa muscular. A gente, aos 30 anos, atingimos o pico da nossa força, especialmente pela questão hormonal. E daí, a partir dos 30 anos, pode ocorrer o processo, né, o aumento da sarcopenia. A sarcopenia, como eu falei para vocês, ela é decorrente da idade, e também outros processos aumentam, né, a chance de você desenvolver a sarcopenia com mais rapidez. Uma ação é a inatividade física, né, como eu estou mostrando aqui para vocês. É muito importante isso. Aquele paciente sedentário,
que vai chegando aos seus 35, 40 anos, 50 anos, já pode estar desenvolvendo um processo sarcopênico, uma perda generalizada da massa muscular. E, além disso, outro processo muito importante relacionado à sarcopenia é uma má nutrição, né? É um desbalanço entre proteínas e carboidratos, um excesso de consumo de carboidratos simples, de gordura, e isso tudo junto aumenta o nosso estresse oxidativo. E o estresse oxidativo está totalmente interligado com a sarcopenia, que a partir do estresse oxidativo e a idade, a gente vê uma diminuição da síntese proteica, uma diminuição da contração muscular, uma diminuição da regeneração muscular e uma diminuição da ativação de células satélites, especialmente no músculo esquelético. E isso tudo desencadeia o quê? O processo sarcopênico. Aí vocês que estão assistindo a gente de casa, pegam um paciente com seus 35, 40 anos, obeso, não faz atividade física, né? Você vê que ele tem uma baixa massa muscular, a obesidade também aumenta o estresse oxidativo, né? E a partir do momento o paciente começa a fazer atividade física. E, Humberto, o que poderia ser feito com esse tipo de paciente? O que daria para estar utilizando junto da atividade física, junto com esse paciente? A gente pode utilizar inicialmente a curcumina, né? A curcuma, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem esse fitoterápico. A curcuma tem como seu princípio ativo os polifenóis. E esse é um artigo publicado em 2019 mostrando toda a atividade da curcuma na manutenção da massa muscular esquelética. E aqui a gente observa várias ações importantíssimas, né? Um aumento da estimulação da MPK quinase, que está totalmente interligado com a parte metabólica, com o aumento da biogênese mitocondrial, juntamente com as sirtuínas, né? Um aumento do processo apoptótico, que também está totalmente interligado com a diminuição do processo inflamatório. NF-kappa-beta, uma inibição de NF-kappa-beta, que a gente vai ver muito isso aqui hoje, especialmente quando a gente pensa em atrofia muscular, né, em processos degenerativos. A curcuma, para quem não sabe, ela aumenta a biodiversidade da microbiota intestinal. Eu acho que não preciso nem salientar muito isso, porque a gente sabe a importância hoje de uma microbiota intestinal saudável, especialmente quando a gente pensa em fatores inflamatórios. E quando a gente vê todas essas vias que a curcuma trabalha através de seus polifenóis, a gente consegue não só diminuir o processo inflamatório através da inibição de NF-kappa-beta, do mTOR também, mas também uma ativação da biogênese mitocondrial, que é muito importante para a manutenção da massa muscular e também para um aumento da energia, né, especialmente na atividade física. E quando a gente combina, né, esses ativos, como a curcuma, como eu estou falando agora, com a atividade física nesse tipo de paciente, a gente observa excelentes resultados. Esse foi um estudo publicado em 2016, mostrando a atividade da curcuma em pacientes acima dos seus 60 anos de idade, né, que também já estão sofrendo com um processo sarcopênico ainda mais acentuado. E nesse estudo vem mostrando a utilização da curcuma junto com a atividade física. A gente consegue observar que só a atividade física já aumentou bastante, né, a inibição de NF-kappa-beta, que é um processo inflamatório e atrofiático também. E a gente está pensando muito nessa questão, né? Quantos pacientes de vocês, né, homens ou mulheres até, não sofrem desse tipo de processo, né, atrofiático, falta de força muscular? Não só aquele paciente idoso, mas aquele paciente mais novo, né, entre os 30, 35, 40 anos, que não tem uma vida saudável, não se alimenta bem, tem uma vida na qual ela não pratica exercício físico. E olha só que bacana esse resultado. Uma redução muito acentuada quando a gente combina o exercício físico junto com a curcumina, né? Aqui nós observamos também uma estimulação de NRF2, que é um processo enzimático que estimula várias vias antioxidantes,
estimula o processo detoxificante também, e nós conseguimos observar um efeito mais acentuado ainda quando nós unimos a curcuma junto com a atividade física, né? Aqui a gente vê que a atividade física, ou só a curcuma, ele já consegue aumentar esse fator antioxidante do nosso organismo, mas quando a gente junta a atividade física e a curcuma, nós estimulamos mais ainda essa enzima NRF2. Além disso, houve também um aumento da biogênese mitocondrial, como a estimulação das sirtuínas, especialmente, novamente, como eu falei com vocês, exercício físico mais curcuma, especialmente quando a gente compara o grupo que só utilizou a curcuma ou que só fez atividade física. Um aumento também da PGS1-alfa, que também está totalmente interligada com o aumento da biogênese mitocondrial. Também houve uma estimulação maior no grupo que fez atividade física junto com a curcuma. Aqui a gente, olha só, gente, que bacana, né? Você que tem um paciente diabético, um paciente com resistência insulínica, a gente sabe a importância do GLUT4, especialmente para o carreamento da glicose para dentro da célula, para que ela vire ATP. E olha só que importante aqui a curcuma, juntamente da atividade física, estimulou mais ainda a produção de GLUT4 quando os dois associados. Mas a gente também vê bons resultados só da curcuma, só da atividade física. Então, a gente pensa, né? Como eu estava falando com o professor Leandro, eu faço muita visita técnica, né? Eu visito os médicos, visito os nutricionistas, sempre converso com eles e sempre me passam, né, as enfermidades, a vida, né, o estilo de vida de cada paciente, e a gente pensa, né? Poxa, se a curcuma sozinha já faz isso, né? Já tem um efeito muito benéfico, especialmente na estimulação de GLUT4, imagina quando a gente junta isso a um exercício físico, né? Esse estudo foi feito com pacientes idosos. Um outro ativo que também é muito conhecido de vocês, né, que é a quercetina. A quercetina tem inúmeros artigos publicados. Esse estudo foi mostrando a atividade da quercetina na diminuição dos processos atrofiáticos em pacientes acima dos 50 anos de idade. A gente vê uma diminuição dos fatores inflamatórios que estão totalmente interligados, especialmente com processos atrofiáticos, como TNA-alfa, MCP1. Houve também uma diminuição dos receptores que fazem o processo de transcrição, especialmente de TNA-alfa, como as Toll-like receptors 4. Houve uma redução, especialmente nas doses maiores, pessoal. Olha só, esse grupo utilizou 0,05 de quercetina, já esse último grupo usou 0,1 de quercetina. E vocês conseguem observar nesse slide que quanto maior a dosagem, melhor o efeito da quercetina, especialmente na redução desses processos inflamatórios que estão totalmente interligados com processos atrofiáticos e catabólicos. Além disso, houve também uma diminuição da atrogina 1 e de MRF1, que também está totalmente interligado a processos atrofiáticos, como a gente consegue observar aqui. Isso tudo, pessoal, é através do seu poderio antioxidante que a quercetina tem através, né, dos seus flavonoides, como eu havia falado. E olha só que legal, pessoal, essa imagem aqui mostra bastante o efeito da quercetina, né, especialmente nas doses maiores. Houve um aumento da produção de fibras musculares, especialmente do tipo 2, né? As fibras musculares do tipo 2 estão totalmente interligadas a processos de aumento de massa muscular, né? E aqui a gente consegue observar, especialmente quando a gente vê nos outros grupos, que a quercetina conseguiu estimular uma maior produção né, do tipo 2 aqui. Perdão, pessoal, das fibras musculares tipo 2. Desculpa, deu uma fugida aqui na minha cabeça. Agora a gente vai falar sobre a astaxantina, que é fantástico. Eu, como farmacêutico, responsável de farmácia de manipulação, eu vejo pouquíssimas prescrições da astaxantina,
ela é de 100 a 200 vezes mais potente que o beta-caroteno. Você que gosta de usar o beta-caroteno, a astaxantina pode ser uma excelente alternativa. E nesse estudo foi feito com adultos entre 65 e 85 anos, né? Usaram a astaxantina 12 miligramas, tocotrienol de 10, que é a vitamina E, né? É um pool de vitamina E, e o zinco de 6 miligramas. Por que usaram a vitamina E aqui? Porque alguns estudos mostram que a vitamina E aumentam a absorção da astaxantina. Conseguimos observar, né, com esses adultos, foi um programa de treinamento durante 12 semanas, 3 vezes por semana, de 40 a 60 minutos. E olha só que legal, pessoal, é o que eu falo. Quando a gente usa um antioxidante certo para a atividade física certa, a gente começa a observar resultados muito melhores no paciente, não só em ganho de massa muscular, diminuição de processos degenerativos, mas também uma melhora da resposta no treino, né? A gente observa aqui que o grupo que usou a astaxantina houve uma melhora no tempo, eles conseguiram percorrer por uma distância maior no mesmo tempo, tá? Em relação ao grupo placebo, como vocês estão observando aqui. Além disso, houve um aumento da força muscular, houve também um aumento do tamanho muscular. O pessoal discute muito a utilização de antioxidantes e ganho de massa muscular. Isso eu acho que tem que ser um pouco mais estudado, porque nós conseguimos observar, especialmente em pacientes mais idosos que têm um processo oxidativo maior, a utilização de antioxidantes, né, especialmente a gente está mostrando a astaxantina nesse estudo, houve um aumento da força e também um aumento do tamanho muscular muito acentuado, especialmente quando a gente vê no grupo placebo. Olha, você aumentar em 14,4 a força, né, o ganho de força muscular e 2,5 o tamanho muscular, não é, vocês que trabalham com pacientes, né, tem consultório, sabem que não é fácil conseguir esse tipo de resultado, e com a utilização da astaxantina para esse tipo de paciente teve um excelente resultado. Um super conhecido de vocês, o resveratrol. Esse estudo foi feito com pacientes entre 65 a 80 anos de idade. Eles utilizaram 500 miligramas de resveratrol por dia, é uma dose muito alta. Pessoal, o resveratrol, infelizmente, ele tem uma absorção muito baixa quando a gente usa ele por via oral, e até por isso que esse estudo usou uma dose muito alta. Eu sempre recomendo estar utilizando outros veículos, né, para ter uma absorção sublingual do resveratrol, um strips, né? Pode fazer o resveratrol em gota, em comprimido, porque aí sim a gente consegue ter uma absorção melhor. O resveratrol tem uma sensibilidade muito grande com a parede intestinal, né? Ele se liga à parede intestinal e não é absorvido. E é até por isso que nesse estudo eles utilizaram umas doses bem maiores. E olha só que legal que a gente conseguiu observar nesses pacientes, pessoal. O aumento do consumo de oxigênio, especialmente no pós-treino, né? Vocês estão observando aí a utilização do resveratrol mais atividade física, novamente salientando a importância da atividade física, né? Um aumento do consumo de oxigênio. Houve também um aumento da produção das fibras tipo 1, né, tanto do aumento da área quanto do diâmetro das fibras tipo 1, a utilização do resveratrol nesses pacientes, especialmente no pós-treino. Houve também um aumento das fibras tipo 2 nesses pacientes, também novamente no pós-treino, a utilização do resveratrol mais atividade física. E aqui, para mim, o mais importante, um aumento especialmente das células satélite. Houve um aumento bem acentuado do resveratrol na produção das células satélites, né? As células que são importantes, especialmente na síntese de proteína, na síntese dos aminoácidos. E aqui também houve também uma diminuição do estresse oxidativo com resveratrol. Pessoal,
O resveratrol eu tenho certeza que a maioria do pessoal usa. Não adianta falar para o paciente tomar uma taça de vinho. Eu acho que isso aí já está muito batido. A gente sabe que cada taça de vinho contém apenas 0,4 miligramas de resveratrol na sua quantidade por um todo. Então é importante estar utilizando o resveratrol da maneira certa, né? Eu sempre recomendo o resveratrol num veículo chamado strips. São resveratrós em filmes orais que você bota em cima da língua e ali tem uma excelente absorção. Ele não tem aquele efeito de primeira passagem, ele não passa pelo intestino e vai direto para a corrente sanguínea. E as doses não precisam ser tão altas como nesse estudo de 500 miligramas. Um outro produto que eu vejo, infelizmente, pouquíssimas prescrições é o ácido ursólico, né? Mas, Humberto, ácido ursólico, aonde que eu encontro? O ácido ursólico, existe um produto aqui no Brasil chamado Lifesolic, que ele é o ácido ursólico extraído de frutas e verduras e alguns legumes. E a partir desse ácido ursólico, nós encontramos os triterpenos, que desencadeiam essas inúmeras ações. A gente, hoje, se você botar ácido ursólico no PubMed, você vai ver inúmeros artigos muito bem feitos, artigos bem feitos, publicados, randomizados, duplo cego, e o ácido ursólico ele possui inúmeras ações. A gente vê aqui para aumento da atividade física, questão de câncer, intestino, cérebro, ação antioxidante. Aqui a gente, como está falando hoje sobre parte muscular, ele diminuiu fatores atrofiáticos, ele diminuiu fatores inflamatórios como a CK, ele estimulou a CIST1, a PGS1-alfa, que está totalmente interligada com a biogênese mitocondrial, né, como a MPK-quinase. E alguns estudos, o pessoal hoje usa muito o Lifesolic para ganho de massa muscular, né? Porque ele estimula o GF1, que automaticamente vai estimular o GH. Eu, na minha prática, acompanho muito tempo a utilização desse fitoterápico e eu vejo excelentes resultados, tá? A dose dele varia de 900 miligramas a 1 grama dia. É um excelente produto, pessoal, um excelente produto. Você que ainda não conhece o Lifesolic, vale a pena pesquisar sobre ele. Aqui eu trouxe um apanhado, né, de efeitos do ácido ursólico na sarcopenia, né, e na capacidade de exercício físico. Tem inúmeros artigos publicados, como vocês estão vendo. Aqui eu trouxe um resumo, né, relacionado a tudo isso que eu estou falando do ácido ursólico, né, aumento da biogênese mitocondrial, o aumento da massa muscular, especialmente pela estimulação de F1, né, que vai trabalhar com o nosso GH. É um excelente produto, pessoal. Eu tenho certeza que se você ainda não usa, se você ainda não prescreveu, vale a pena. Efeitos colaterais baixíssimos, vale a pena estar conferindo esse produto. Além disso, eu trouxe um estudo muito bem feito sobre o citrus aurantium, estudo randomizado, duplo cego, foi publicado em 2012. Você que usa o citrus aurantium aí só para aumento da parte metabólica, né? O citrus aurantium aqui no Brasil ele tem em torno de 6% de penifedrina, né? Que é um estimulante. Ele também possui vários outros produtos, como os flavonoides, que também trabalham na diminuição de processos inflamatórios. E a gente vê aqui nesse primeiro slide que quanto maior foi a dose do citrus aurantium, uma diminuição tanto de TNA-alfa quanto de interleucina 6, que estão totalmente interligados com processos especialmente atrofiáticos. Aqui a gente vê novamente a utilização do citrus aurantium na diminuição especialmente do aumento de NF-kappa-beta. Quanto maior foi a dose, maior foi a ação desse produto. Então, pessoal, você que usa o citrus aurantium nos seus pacientes para melhora da parte metabólica, você também está usando um excelente antioxidante nos seus pacientes, especialmente quando a gente pensa em manutenção da massa muscular esquelética.
O outro produto que o pessoal sempre utiliza, que é muito conhecido, é o gengibre, né? O ginger. Ele possui mais de 60 constituintes químicos. E como a gente está pensando hoje em massa muscular, ele tem inúmeros artigos publicados para a manutenção da massa muscular, não só pela sua ação antioxidante, como a gente vê aqui, a gente consegue observar uma estimulação especialmente de NRF2, também como uma diminuição do processo inflamatório, né, como a diminuição de NF-κ-beta, como a gente já falou várias vezes aqui nessa aula. E aqui eu trouxe, né, trouxe um pequeno resumo mostrando toda a ação do gengibre na manutenção da massa muscular magra, na manutenção da massa muscular saudável, especialmente em pacientes idosos ou aqueles pacientes que têm um sedentarismo muito acentuado. Pessoal, a gente falou até agora sobre fitoterápicos antioxidantes que vão diminuir o processo inflamatório. Mas, Humberto, o homem, né, tanto o homem quanto a mulher, quanto mais velhos ficamos, maior a nossa queda hormonal. E quanto maior a nossa queda hormonal, mais problemas, né? E a gente vai começar a ver isso agora um pouquinho mais de perto. A gente vê aqui, né, a queda hormonal, a gente vê ali o estrogênio, a progesterona, especialmente a mulher ali a partir de 50 anos, naquela fase da menopausa, e o homem ele sofre mais ainda com a queda da testosterona. A gente vê ali que a partir dos seus 20, 30 anos, há uma queda mais acentuada da testosterona, e isso leva a vários problemas, especialmente quando a gente pensa em males da idade. Os fitoterápicos eles podem trabalhar de duas maneiras, pessoal. Eles podem ter uma ação diretamente antioxidante, na qual ele vai modular o eixo hipotalâmico, ele vai aumentar a produção tanto de testosterona e vai também trabalhar na inibição de algumas vias que convertem a testosterona em dihidrotestosterona ou aromatizar a testosterona. Os fitoterápicos têm esse poderio. E alguns fitoterápicos que possuem os fito-hormônios, que são substâncias muito semelhantes aos nossos hormônios, que também aumentam especialmente a síntese proteica. O primeiro fitoterápico que eu trago aqui, para mim, o que eu mais vejo efeito, especialmente quando a gente vê aumento de testosterona, quando a gente vê diminuição dos efeitos do hipogonadismo, que é uma doença que está totalmente relacionada a uma queda hormonal acentuada. O long jack, né, a Eurocoma longifolia. Esse artigo foi publicado pela a Revista Internacional de Andrologia, que eu achei excelente, um artigo muito bem feito. E olha só que legal, pessoal. 200 miligramas de long jack por dia. A gente vê aí, na primeira semana, uma redução de 36% do SHBG, um aumento de 26% de ideia e um aumento de 39% de testosterona livre. Isso são resultados fantásticos quando a gente pensa em testosterona e fitoterapia. A gente também tem que pensar, pessoal, os danos relacionados à utilização da terapia de reposição hormonal. A gente sabe que essa terapia de reposição hormonal pode trazer vários danos para a nossa saúde, e quando a gente utiliza um fitoterápico, a gente reduz muito a chance do paciente desenvolver qualquer tipo de problema relacionado a essa reposição hormonal. E olha só que legal, pessoal, um excelente resultado com o fitoterápico, né? Uma redução do SHBG, né? Mais de 90% da nossa testosterona está ligada ao SHBG, e quando a gente reduz o SHBG, a gente aumenta a quantidade de testosterona livre. O aumento de ideia também está interligado ao aumento da testosterona livre, e a gente observa isso ali no resultado final, que é um aumento de 39% da testosterona livre. E a gente vê um resultado mais acentuado ainda, pessoal, a partir da terceira semana da utilização de 200 miligramas de long jack por dia. Uma redução de 66% do SHBG, que é uma redução muito significativa, uma redução também
um aumento de ideia em 47%, e com tudo isso, pessoal, houve também um aumento de 71% da testosterona, né? Dificilmente a gente vê resultados parecidos quando a gente vê outros fitoterápicos. Outros estudos vêm mostrando que, através dos seus europeptídeos, né, que o Eurocoma longifoli possui, ele consegue também trabalhar na inibição do processo de aromatase, ele consegue estimular a conversão da pregnenolona em 17-alfa-pregnenolona, que também estimula a via da produção hormonal. E é um fitoterápico que eu vejo aqui na prática, junto com os médicos, com os nutricionistas, um excelente resultado. E a gente vê isso tudo aqui, pessoal. Olha só que legal. Uma redução de 71% nos sintomas relacionados à testosterona, com a utilização de 200 miligramas dia durante um mês desse fitoterápico, né? O pessoal aqui no Brasil conhece muito como Long Jack. Eu trouxe esse outro fitoterápico porque eu acho fantástico, tá? A mucuna. Tenho certeza que vocês aí que estão assistindo a aula conhecem esse fitoterápico. É um fitoterápico que estimula bastante a produção, especialmente dopaminérgica, e através desse aumento da produção dopaminérgica, ele consegue ter um efeito antioxidante diretamente no eixo hipotalâmico, né, onde a gente produz nosso LH, nosso hormônio luteinizante, que vai estimular a produção de testosterona posteriormente. Esse estudo foi feito com 75 homens saudáveis e férteis, né, e 75 homens inférteis, né? Esse foi aqui muito para estudar não só a questão do poderio de aumento da testosterona desse fitoterápico, mas também o poderio antioxidante que esse fitoterápico tem. Aqui, pessoal, vocês estão vendo ali que eles usaram durante 3 meses 5 gramas de mucuna dia. É porque eles fizeram mais o chá. Mas aqui no Brasil, quando você vai manipular a mucuna, na sua concentração ela tem de 37% a 40% de L-Dopa, que é o que vai fazer o efeito da mucuna, tá? E olha só o que a gente viu aqui nos efeitos, pessoal. Um aumento da dopamina muito acentuado, tá? Da noradrenalina, da adrenalina também teve, mas a dopamina foi mais acentuada. E o que mais chamou a atenção foi esses resultados, pessoal. O aumento do LH e, consequentemente, um aumento da testosterona com os pacientes que utilizaram a mucuna. E aqui nesse estudo ele vem mostrando bastante como é que a mucuna trabalha no nosso organismo. Eles usaram estradiol nesses pacientes para aumentar o processo especialmente inflamatório na espermatogênese, e foi utilizado durante 56 dias. E como é que especialmente a L-Dopa, que a mucuna produz, melhora a função do nosso eixo, onde a gente produz o hormônio luteinizante, o LH? A dopamina, ela é um excelente sequestrante de radical livre, né? Ela diminui o processo inflamatório. E quando a gente pensa em processo inflamatório, né, processo oxidativo e idade, né, o nosso corpo ele foi preparado para ter uma queda hormonal fisiológica, isso é normal. Mas quando a gente junta isso a uma falta de atividade física, uma dieta que não é feita da maneira correta, tabagismo, alcoolismo, utilização de alguns fármacos, isso tudo, junto com a idade, aumenta o quê? O processo oxidativo. Então, quando a gente entra com um produto que consegue diretamente no nosso eixo hipotalâmico trabalhar a melhora do processo antioxidante, né, como a L-Dopa, que vai estimular a dopamina, a gente consegue aumentar o quê? A gente vê ali um aumento da performance sexual nesse paciente, uma melhora da espermatogênese e uma diminuição da peroxidação lipídica. Olha que bacana, pessoal. Com um produto só, né, só com a mucuna, a gente conseguiu estimular a testosterona, a dopamina, que está muito relacionada ao humor também, né? E também uma melhora do processo antioxidante, um aumento do sequestro de radicais livres, que isso é muito importante, e com isso a gente consegue obter todos esses resultados. E a gente vê isso nesse slide, que a gente viu
uma restauração do equilíbrio testicular, pessoal, com a utilização da mucuna. Um outro fitoterápico que eu sou muito fã, que eu vejo efeitos fantásticos, é o Oitânia, a nossa ashwagandha. Esse fitoterápico, eu tenho certeza que vocês aí de casa conhecem. Ele chegou no Brasil já deve ter uns 5 ou 6 anos, com resultados fantásticos. E através dos seus etanoloides, né, ele consegue ter um efeito antioxidante, anti-inflamatório, apoptótico e antiproliferático. E isso tudo a gente consegue observar inúmeras ações desse fitoterápico, da Oitânia, da ashwagandha, para inúmeras enfermidades. E como a gente está falando agora, nesse momento, sobre testosterona, olha só que bacana, pessoal. A gente consegue observar um efeito direto da Oitânia, né? Ele conseguiu melhorar, através desse efeito direto, um aumento da função antioxidante do nosso corpo, através das suas vitaminas, como vitamina A, vitamina E, vitamina C, que estimula a superoxidase, a catalase, que é muito importante, essas enzimas, para o nosso poderio antioxidante. E, além disso, ele possui vários outros minerais que também são importantes, como zinco, ferro, cobre, que são importantíssimos também para o nosso poderio antioxidante. E a gente vê um aumento da nossa defesa antioxidante e uma diminuição do estresse oxidativo. E, consequentemente, a gente vê uma diminuição dos males causados pela infertilidade. Já no seu efeito indireto, né, a gente vê uma ação diretamente nos receptores de GABA, ele consegue modular GABA. Para quem não sabe, a ashwagandha também é uma planta adaptativa, ela consegue adaptar o nosso corpo para aquele momento que a gente está vivendo, especialmente agora, nesse momento, né? A gente não sabe se vai acontecer a segunda fase agora da pandemia, fica nessa questão, está todo mundo estressado, está todo mundo irritado, né? Ninguém sabe, a gente nunca passou por isso, e esses processos todos aumentam fatores inflamatórios, e a ashwagandha pode ser uma excelente alternativa para esse tipo de paciente. Porque olha só que legal, pessoal, através do seu poderio antioxidante, especialmente talvez da modulação do cortisol, que ainda não se sabe muito bem como é que ela trabalha diretamente no eixo, houve um aumento da produção de testosterona, uma queda do cortisol e uma queda da prolactina, que com tudo isso faz com que a ashwagandha, além de ter um efeito antioxidante muito acentuado, também seja um excelente percussor, especialmente da testosterona. A gente consegue observar muito bem isso aqui. Eu trouxe mais esse artigo mostrando um aumento da força, né? Foi um artigo feito que o pessoal usou de 250 miligramas a 500 miligramas uma vez por dia da ashwagandha, e houve sempre, como eu marquei ali, um aumento da força de quadríceps e do back extensor. Um outro fitoterápico que eu tenho certeza que a maioria também conhece é a trigonela, é o fenogrego. Esse fitoterápico, ele tem uma ação muito parecida até com o tríbulos, né? Ele é rico em saponinas, que também trabalham na conversão dessas saponinas em DEA, e através de todo esse poderio que esse fitoterápico possui, a gente vê excelentes resultados, especialmente na testosterona. Esse estudo foi feito com 200 miligramas de fenogrego por dia, 2 vezes por dia, homens com idade superior a 40 anos. E olha só que legal, pessoal. A gente vê inicialmente ali um aumento da testosterona, tá? Um aumento até bem acentuado da testosterona, especialmente da testosterona livre, que é a testosterona que importa, né? É a testosterona bioativa. E não só isso, pessoal. Olha só que legal, eu até deixei marcado isso para vocês, uma redução do colesterol total, um aumento do HDL, uma redução do LDL, né, e uma redução do triglicérides. Né? Além dela conseguir, a trigonela, ser uma excelente alternativa para os pacientes necessitam aumentar a testosterona,
ela também pode trabalhar nessa questão do cortisol, perdão, do colesterol. O fenogrego também, ele tem vários estudos publicados relacionando a atividade dele, a resistência insulínica, a diabetes. É um excelente fitoterápico, também com inúmeras ações, e vale muito a pena você que ainda não utiliza, que não conhece, estudar sobre a trigonela, sobre o fenogrego, que ele possui inúmeros artigos publicados, muito bem feitos, com excelentes resultados. Esse estudo eu já trago para homens mais velhos, entre 43 e 70 anos, usar uma dose maior de 600 miligramas durante 12 semanas, e o resultado foi ótimo. Houve um aumento da frequência de ereção, um aumento da frequência sexual nesses pacientes, como vocês estão observando, né, a partir da 12ª semana. E isso vem mostrando mais uma vez que esse fitoterápico, não só pela a questão das suas saponinas, que podem ser convertidas em DHEA, mas também por ter inúmeros ativos antioxidantes que conseguem trabalhar em todas essas vias. Novamente, pessoal, o resveratrol é fantástico. Esse estudo vem mostrando uma semelhança do resveratrol com estruturas estrogênicas, e através dessas estruturas estrogênicas, o resveratrol conseguiu inibir processos de aromatase. Para quem não sabe, né, especialmente aqueles homens mais obesos, que têm um processo inflamatório maior, a sua testosterona, perdão, pessoal, 40% dos pacientes obesos têm uma chance maior de converter a sua testosterona em estrogênio, através do processo de aromatase. E isso é muito ruim, né? Porque você, em vez de querer aumentar a testosterona, que também vai ter uma ação importantíssima na questão metabólica, você vai estar aumentando o estrogênio, que automaticamente também pode estar aumentando o acúmulo de gordura, especialmente no tecido adiposo visceral. É sempre importante, pessoal, pensar no sinergismo da fórmula, tá? Não adianta você pegar um paciente obeso com seus 40, 45 anos, querer jogar um fitoterápico desse para aumentar a testosterona, se você não pensar nas vias que estão em torno dele, né? Como o processo de aromatase. Eu vou dar uma corridinha aqui, senão a gente não vai conseguir para as perguntas, pessoal. Aqui está a redução do processo de aromatase, especialmente na maior dose do resveratrol de 100 miligramas. Aqui está uma diminuição da expressão do citocromo P19, que é o citocromo responsável pela estimulação da produção do processo de aromatase, né? Ou a gente consegue observar especialmente na dose maior. Aqui vem os resultados todos desse mostrando que o resveratrol foi excelente, especialmente na redução do processo de aromatase. E como eu falei para vocês, a gente tem que pensar em todas as vias. O homem pode converter a sua testosterona, né? Ou ela pode se converter em testosterona livre, ou ela pode se converter em dihidrotestosterona, ou ela pode se aromatizar e ser convertida em estrogênio. E aqui eu venho trazendo um fitoterápico, eu tenho muita certeza que muitos de vocês conhecem, que é a sabalcerulato, o salpometo, né? Esse fitoterápico, especialmente por causa dos seus ácidos graxos, tem um processo inibitório muito grande nessa conversão da testosterona em dihidrotestosterona. A gente consegue ver aí a utilização do salpometo, ele conseguiu diminuir os efeitos proliferáticos, especialmente na próstata, diminuição do processo inflamatório e, o mais importante, a diminuição da conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Um outro fitoterápico que eu acho fantástico, pouquíssima gente usa, é a ortiga dioica, né? A ortiga urens. Também tem pouquíssimos artigos publicados. A ortiga urens, ela não só consegue inibir a dihidrotestosterona, né? A conversão da testosterona em dihidrotestosterona, mas ela também consegue reduzir o SHBG, que é importantíssimo, pessoal, quando a gente quer aumentar a testosterona livre. Você pode inibir o SHBG e, consequentemente, você vai diminuir esse hormônio glicante, a testosterona,
e com isso você vai ter mais testosterona livre, tá? Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu dei uma corrida aqui com os slides, mas acho que o pessoal que tiver qualquer dúvida, manda aqui pela gente, Leandro. Beleza, Humberto. Valeu, amigo. Deixa eu só ver aqui, porque eu preciso me colocar aqui de volta. Espera aí. Não sei se o pessoal está conseguindo me ver. Você está me vendo aí? Ou não? Acho que não, né? Não estou te vendo. Não? Então, espera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu apertei alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo voltar. Tá vendo, Rafael? Eu não tô vendo, mas tudo bem. Já que você está falando, deixa eu ver aqui. Eu tô falando. Agora sim. Pronto. Maravilha. Bom, obrigado. Valeu demais pela exposição. Você transitou bem aí, né? Entre a parte de hipogonadismo e também relacionado à sarcopenia. E agora, pessoal, vocês podem fazer perguntas tanto pelo chat quanto no botão aqui de perguntas e respostas. E a gente já tem uma. Vamos lá, do Rafael. O Rafael está sempre aqui com a gente toda quarta-feira. Quando falamos de resveratrol e quercetina, eles são substâncias isoladas, então eles deixariam de ser fitoterápicos? Sim, são constituintes químicos, né? Isso, especialmente para os nutricionistas, eles sofrem muito com isso, né? Porque não sabe se pode prescrever resveratrol, quercetina, porque são substâncias isoladas de algumas plantas ou vegetais. Então, são substâncias isoladas, não são fitoterápicos na sua composição. Uhum. Não, é isso mesmo. Só aqueles temas relacionados, né? Você sabe como é que é complicado, né? Isso aí mas... gera muita dúvida, mas... Uma grande questão que eu particularmente penso, não tenho essa resposta, porque eu não conheço estudos ainda, mas da gente fazer um levantamento para entender se o uso do resveratrol dentro de um fitocomplexo seria mais efetivo ou mais eficaz do que usar o resveratrol isolado. É claro, teria que ter uma metodologia adequada para a gente fazer isso. Sim. Só que eu tenho dúvidas a respeito disso. Não sei, minha hipótese é que a gente teria uma biodisponibilidade melhor quando você faz o uso do resveratrol combinado com outros compostos fenólicos, né? Sim. Bom, quanto à quercetina, não acho que haja dúvida, não entendo que seja um produto com tantos problemas assim na sua biodisponibilidade. Leandro, mas tem uma dica... Pode falar. Eu trouxe até aqui, ó, pessoal de casa que talvez ainda não conheça, isso aqui é um filme óleo dispersível, né? Eu sempre recomendo estar fazendo resveratrol nesse tipo de veículo, tá? Por quê? Porque você bota aqui em cima da língua, ó, dá licença. Uhum. Ele vai ser absorvido como se fosse uma absorção, liberando. assim, como se fosse uma absorção sublingual, né? E isso evita efeito de primeira passagem, especialmente o efeito que diminui a absorção do resveratrol, que é a sua sensibilidade com a parede intestinal. Já foi. Caramba! É menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos, né? É um veículo que ajuda muito a utilização desse tipo de produto. E a gente tem certeza que aquilo ali vai cair na corrente sanguínea. Uhum. Humberto, antes de passar para outra pergunta, eu tenho até 2 comentários para fazer sobre... Quer dizer, uma pergunta e um comentário para fazer sobre a pergunta de Rafael, porque tem uma forma de você fazer o aumento da biodisponibilidade, caso essa forma sublingual não seja disponível, que é associar com piperina, né? Sim. A gente tem uns estudos que mostram que existe um incremento na biodisponibilidade oral quando você junta com piperina. Quer dizer, é mais opção, né? Da curcumina também, né? Exato. E da própria quercetina, né? A quercetina ele serve como
um produto que aumenta a biodisponibilidade sei lá, de catequinas, isso já está documentado, Sim. mas ele tem sua absorção também aumentada quando você coloca a piperina na formulação. Com certeza. E uma pergunta em cima dessa questão que Rafael colocou, que foi dentro desse exemplo aí. Na tua experiência como farmacêutico, quanto você consegue colocar de fármaco, ou fitofármaco, ou nutriente, o que quer que seja, de princípio ativo dentro de cada filme óleo dispersível como esse? Até 80 miligramas. Dá para fazer Dá para legal. botar, fica legal, fica bem legal. Tanto que eu sempre recomendo o pessoal de estar utilizando, quer passar um resveratrol, passa separado da fórmula, passa em filme, e o resultado é muito melhor. Legal. E ainda, Saiu, Rafael, pode Leandro, falar. eu não sei se você chegou a ver, teve um estudo que eles usaram, se eu não me engano, foi 200 ou 400 miligramas de resveratrol de uso oral, e que me fugiu. Depois, o pessoal que quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu mando o estudo para vocês. E quando foi fazer para ver a quantidade de resveratrol que tinha na corrente sanguínea desses pacientes, havia só existia 4 miligramas de resveratrol. Né? 4 miligramas se dispersaram na circulação sanguínea, Sim, né? sim. Tem 4 uma coisa miligramas interessante. passaram por toda essa barreira, né? Especialmente intestinal. Teremos que ver aí, eventualmente, como foi que eles fizeram o estudo, porque eu sei que o papel da alimentação influencia, e Muito. tem outro detalhe, que é tipo presença de micronutrientes, bivalentes, Sim. normalmente atrapalham, né? Mas também tem um detalhe sobre isso, é porque o transresveratrol produz metabólitos que são ativos. Então, eu não sei se eles chegaram a quantificar o total de metabólitos mais o Não, resveratrol, né? Ou só o resveratrol, porque só resveratrol. porque aí teria que ver, porque ele também teria algum efeito, mas também tem que ver se quanto que chegaria, né? Porque às vezes é isso, você dá 200 miligramas para fazer efeito. E eu conheço uns estudos com 200 miligramas de resveratrol para manejo para controle glicêmico, né? Sim. Não acho que seja um produto de primeira linha, não. Não, Assim, tem coisa. mas é uma coisa que se sabe, que se conhece, né? Enfim. E o legal, né, que a gente trabalhou, né, aí o resveratrol para diminuição do processo sarcopênico e para inibição do processo de aromatase, né? Uhum. É um processo importante quando a gente pensa em aumento de testosterona. Perfeito. Gente, eu não sei se está chegando um latido para vocês aí. Tem um cachorro aqui que infelizmente, eu tenho um vizinho, um cachorro escandalosíssimo. Ele tem uma ansiedade quando alguém vai sair de casa. Então, peço desculpas se vocês estiverem ouvindo algum latido. Enfim, o cachorro que não passeia, praticamente. E aí, Rafael está colocando aqui também isso, falando sobre esse incremento, que é exatamente isso, Rafa. A diferença na área sobre a curva para aquele estudo do ano 2000 da curcumina, com piperina é de 20 vezes o incremento. Então, a gente considera que, né, são 20 vezes. Mas hoje no mercado, né, Leandro? Desculpa te interromper, a gente tem uma curcumina que é muito mais biodisponível, né? Sim. E é Hoje, legal que tenha várias formas diferentes várias também. fórmulas, né? Por isso que é importante, né, aos prescritores, aos nutricionistas, né, aos médicos, terem essa interação com uma farmácia, com algum farmacêutico, até para poder passar esse tipo de detalhe que faz diferença na hora da prescrição, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu vou colocar aqui isso aqui como respondido para organizar aqui. Okay. Valeu, Rafa, sempre colaborando aí. Obrigado, Rafael. E aí a Ana Carolina, que é aluna da gente, ela perguntou o seguinte, da nossa pós-graduação. Poderia, por gentileza, repetir qual a melhor forma para prescrever resveratrol? Pessoal, o que eu vejo mais resultado e pelo que os estudos vêm mostrando, essa forma de strips dos filmes oro-dispersíveis são muito bacanas, né? Comprimidos também dá para fazer, em gota dá para fazer, né? Isso tudo porque vai ter uma absorção ali praticamente que sublingual. Isso a gente tem a certeza que vai cair praticamente 100% ali na nossa corrente sanguínea e não vai ter o efeito de primeira passagem, que também já diminui a quantidade de ativos e também a sensibilidade com a parede intestinal que o resveratrol tem. Se o professor Leandro tiver uma outra ideia, também será muito bem-vinda. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí.
É você pensar, eu colocaria na necessidade, né, do paciente, tipo, se houver conforto posológico e preferência posológica por alguma forma farmacêutica, eu acho que ela deve ser priorizada. E se tiver alguma limitação, você trata aquela limitação. Por exemplo, se for por via oral, você tenta ver, claro, isso a partir de uma perspectiva de que você nunca prescreveu o produto, né? Mas se você já tem uma experiência prévia, você já sabe o que funciona. Mas, então, se você junta com piperina ou não, se você enriquece com outros flavonoides ou não, claro, é preciso pensar também muito sobre o custo das coisas, né? Então, não é só o conforto posológico, mas também a capacidade de acesso do ponto de vista do custo ou do ponto de vista financeiro para o indivíduo, né? Mas, Perfeito. então, melhor não é apenas por uma questão de buscar mais efeito, Sim. mas é por uma questão de mais segurança, mais conveniência, menos custo, dentro da lógica do uso racional de medicamentos, né? Com certeza. Igual esse resveratrol que eu usei agora tem 25 miligramas de resveratrol nesse filme que eu utilizei agora. Que é uma excelente dose, né? Você não precisa passar 200, 400, 300 miligramas em cápsulas, né? Você pode passar no veículo desse, apesar desses veículos ser um pouco mais caros, mas pela redução da dose vale muito a pena. E o resveratrol é um produto caro. Perfeito, maravilha. Olha, eu vou daqui a pouco ver as perguntas que estão surgindo aí no chat, mas eu ainda estou aqui na caixinha de perguntas e respostas, tá? Minha amiga Ana Paula Galvão está aqui com a gente também, do Rio de Janeiro, perguntando o seguinte: olá, boa noite, a curcumina tem alguma contraindicação para pacientes renais crônicos? Eu estou até vendo aqui, porque eu não sei se você já tem essa resposta, porque é uma pergunta muito específica. Eu nunca vi nada relacionado, nenhum artigo, nada dizendo que possa ser maléfico. Até posso pesquisar depois com mais afinco, mas agora, pela minha prática, por tudo que eu vejo, eu acredito que não. Eu estou vendo aqui, eu já vi a pergunta dela, já abri aqui a monografia para dar uma olhada. Eu realmente não estou encontrando nada relacionado à lesão renal, né? Agora, claro que essa pergunta precisa ser respondida sob uma perspectiva de dose, né? Seja, qual a dose ou posológica, né? Seja, qual a dose e por quanto tempo essa pessoa está utilizando. Eu não estou vendo realmente nenhum tipo de contraindicação, mas... Muito pelo contrário, já vi indicação para problemas renais. Isso eu não conheço, mas eu acho que seria de bom tom, assim, se pensar em utilizar, fazer a monitorização dos parâmetros, né, de função renal, né, de lesão renal também, não só a função, mas também a lesão, para entender se há mudança. Mas, dada essa ausência na literatura, então a conduta sempre é essa, usar, se julgar, né, necessário, benéfico, e a segurança precisa ser muito bem avaliada, né. Ele tem uma eliminação muito mais... Cadê aqui? Tem... então, os dados sobre farmacocinética da curcumina, especialmente, não está tão claro. A gente tem dados que mostram valores indetectáveis da curcumina na urina. Então, isso mostraria que ela não passa por lá, né? Não é eventualmente absorver, não passa pela filtração e nem pela secreção, mas a gente tem outros estudos que mostram que ela é, sim, excretada pela urina. Então, aí há de se entender essas diferenças, mas parece que, do ponto de vista metodológico, nesses estudos, mas parece que ela realmente ela tem a excreção biliar fecal ou intestinal fecal como a preferida dela, né, digamos assim. Beleza, está respondida essa daqui também. Vamos agora para o nosso chat, que tem pergunta por lá também. Deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar. A Kaline está perguntando quantos miligramas da urtica dioica, né? Olha, varia muito, entre 150 miligramas 2 vezes ao dia a 250 miligramas 2 vezes ao dia. É uma planta muito pouco estudada, infelizmente, porque, olha, eu vejo resultados fantásticos, até em utilização em mulher para diminuição de SHBG, sabe? Mas a maioria das doses que eu vejo um resultado muito, muito bacana entre 150 miligramas 2 vezes ao dia ou 250 miligramas 2 vezes ao dia.
varia de 300 a 500 miligramas ao dia. Uhum. Você sabe dizer se esses... A pergunta minha, Rafa, essa parte eu não conheço tão a fundo, mas... desculpa, Humberto. Qual é... Você sabe de alguma coisa a respeito da padronização desses extratos? O extrato dela aqui no Brasil é padronizado de 4:1. Tá, não tem uma padronização de ativo, não tem isso ainda. Sim. Né? Eu acho, Leandro, né, até o pessoal que está vendo a gente, que quando sair mais artigos científicos, quando a indústria se interessar mais por esse ativo, mais por esse fitoterápico, acredito que extratos padronizados, né, especialmente porque a gente não sabe ainda qual é o ativo da ortiga de Wycke que desencadeia esse efeito, especialmente na inibição da glicação entre o SHBG e a testosterona, né? A gente não sabe muito bem isso. Então, a partir do momento que a indústria conseguir achar isso, a gente vai ter uma padronização de extratos melhores no mercado. Perfeito. Eu confesso que essa é uma planta que eu não conheço com aprofundamento, então eu prefiro não comentar muita coisa sobre ela. Vamos para mais uma? Se bem que ela tem uma monografia aqui da... Não tem. Vamos lá, vamos para mais uma. Aí a Jussiane perguntou aqui, isolado, mas ela estava falando do resveratrol, né? Aí ela comentou aqui sobre resveratrol em veículo óleo dispersível, mas aí me parece que está resolvida a questão dela. Aí a Kaline está comentando que utiliza bastante a ortiga, né? Para a redução da aromatase na síndrome dos ovários policísticos. Eu não sei qual o desfecho que se busca exatamente nesse caso. Porque ela vai reduzir, ela vai trabalhar diretamente na testosterona, né? Então... O que você tem que pensar porque na diminuição da aromatase, ela, em tese, está reduzindo a conversão de testoestradiol, né? Sim, com certeza. Mas para ovário policístico... Pessoal, quer usar um suplemento excelente para ovário policístico? Myo-inositol, dequiro-inositol, né, tem excelente resultado. Alguns fitoterápicos também desencadeiam excelente resultado, né, Leandro? Você sabe muito bem disso. E, assim, para aromatase, tem um outro ativo, porque eu não coloquei muito em cima da primeira pergunta do Rafael, se eu não me engano, que é a crisina, que é um ativo retirado especialmente da passiflora, certo? E a crisina teve uma revisão publicada, eu não me lembro se foi em 2019, final de 2019 ou começo de 2020, vocês me perdoem, mas depois quem quiser eu passo essa revisão, mostrando uma inibição do processo da aromatase através da utilização desse ativo, né? Poderia ser uma excelente alternativa para ser prescrito a crisina, ainda melhor quando a gente pensa em aromatase. O ginkgo biloba também é muito bom, né? Perfeito. Eu juro que estava tentando entender aqui qual era essa questão com ovário policístico, mas eu não consegui captar. Bom, mas daí vai ficar em aberto. Depois eu vou pesquisar, porque eu fiquei curioso agora. Chegou uma outra pergunta aqui, na caixinha de perguntas e respostas, que é também do Rafael, perguntando que outro outro farmacêutico como a quercetina. Não sei exatamente qual é o sentido dessa pergunta. Não sei se Rafa podia esclarecer para a gente quanto isso. Crisina e quercetina mais flavonoides, ele colocou aqui. Mas eu não sei se é a pergunta para o Humberto, se é para mim, bom, enfim. Depois a gente trocar uma ideia melhor. A pergunta é para nós dois, poxa. Mas eu não sei, estou entendendo qual o contexto da pergunta aqui. Aí, Rafa, se você for o caso, você pode mandar depois lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Bom, gente, então é isso. Eu acredito que esgotamos aí a nossa exposição. E aí eu queria agradecer Humberto pela presença hoje, pelo tempo dele também, pela exposição. Foi interessante mostrar que... E aí eu faço até uma reflexão, né? Porque, claro, a gente deve pensar
na utilização desses fitoterápicos. Especialmente quando a gente fala sobre a sua relação com a testosterona, e que, na verdade, a gente tem um seguinte entendimento, né? Para pessoas que não têm hipogonadismo, ela parece realmente não, esses produtos parecem não fazer nenhum efeito em cima de níveis de testo, mas se você pensa no hipogonadismo, aí você realmente encontra estudos que mostram benefício, né? Tanto que nós temos medicamentos no mercado, né, fitoterápicos aprovados pela Anvisa, que tem esse propósito de melhorar, enfim, variáveis hormonais, né? É o caso do Androsten, por exemplo, né, que é um produto à base do Tribulus terrestres. Então, é preciso pensar, e essa é uma reflexão que eu costumo fazer sempre quando eu vou ler alguma coisa sobre isso. Aliás, sobre qualquer ensaio clínico, qual é o ponto de partida dos pacientes? Porque isso vai dizer muito se ele vai responder bem, se ele não vai responder tão bem, se aquele produto de intervenção, né, que está sendo investigado, ele realmente tem sentido, né, em fazer efeito ou não, porque você pega uma pessoa que não tem deficiência hormonal, bom, até entende-se que por feedback negativo você até regula os hormônios evitando o excesso, né? Não é incoerente pensar nisso, do ponto de vista, claro, pelo menos mais mecanicista. Agora, do ponto de vista das evidências científicas, realmente a gente vê esse tipo de desfecho. Agora, foi legal você ter trazido isso para a gente, explicando que, nesse caso, você mostrando um ponto de partida em que há realmente um déficit de hormônios, aí sim você pode ter esse benefício. E, claro, o profissional que vai prescrever precisa ter muito cuidado, né? Pensar muito sobre as questões relacionadas à segurança para evitar eventuais questões, né? Problemas relacionados ao uso desses fitoterápicos. É isso, Humberto, meu amigo, muito obrigado pela presença, realmente, mais uma vez, pelo seu tempo, viu? Valeu demais. E passo a palavra aí para você, para mensagem final aí para a turma. Eu acho que isso que você falou é muito importante, a gente saber para quem prescrever, como prescrever. Todos os artigos que eu trouxe aqui foram mostrando para pessoas que necessitavam ter algum tipo de auxílio, e os fitoterápicos estão aí para isso, para estar auxiliando a esse tipo de tratamento, com a diminuição dos efeitos colaterais, como você falou do hipogonadismo, né? A gente falou inicialmente ali da sarcopenia, que é muito importante. Às vezes a gente não se atém aos pacientes que têm problema de locomoção, que não quer fazer uma atividade física, e a gente consegue observar que esse paciente ali tem um processo catabólico um pouco mais acentuado, independente da gente olhar ele como um paciente mais novo, mas já está sofrendo processo catabólico ali, e uma utilização correta e necessária desses fitoterápicos fazem diferença. Mas vocês viram ali, especialmente nos primeiros slides, foram tudo associado à atividade física, né? Nenhum fitoterápico fez um milagre sozinho. Eu acho que isso é importante, está sempre salientando. O fitoterápico, junto com o hábito de vida saudável, ele faz uma enorme diferença. Mas o problema é a mudança de hábitos, né? Que eu tenho certeza que vocês estão assistindo a gente, sabe o quanto que é difícil botar na cabeça do paciente que ele tem que mudar os hábitos para colher outros tipos de frutos, tá? Quero agradecer muito ao Leandro, à professora Cláudia, né, por esse convite. É uma honra estar aqui com você, Leandro. Te acompanho há muito tempo, como eu falei, né? Você foi um dos caras que me estimularam a estudar para ser quem eu sou hoje. E fico feliz de estar compartilhando essa aula aqui com vocês, tá ok? Obrigado, amigo. Muito obrigado, valeu pelo carinho. O pessoal está elogiando aqui bastante no bate-papo. O Rafael já colocou aqui, a Ana Paula Gavão, a Ana Carolina, que é nossa aluna da pós, Jussiane também, falando aqui. Enfim, então só elogios. E eu queria lembrar para todo mundo que na próxima quarta-feira tem mais FitoWeb, dia 9. A gente vai receber a professora Silvana Zuccolotto, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente vai falar sobre a importância dos marcadores na prescrição de fitoterápicos. Olha, não percam, porque essa
a exposição vai ser muito, muito legal. Legal. E a gente vai falar sobre diferenças, a questão do que seria um marcador analítico, marcador ativo ou farmacológico, como que a gente deve ter, enfim, né, atenção a esse aspecto para que haja uma prescrição mais racional. E no dia 16, fechando aí o FitoWeb desse ano, arrebentando com esse tema aqui, dá até um arrepio. Margarete Acme. Margarete, que é do Conselho Federal de Farmácia, ela é membro do grupo de trabalho de fitoterapia, trabalha lá comigo no CFF. Eu sou da área, apesar de, né, a minha atuação ser muito forte na fitoterapia, mas eu contribuo com o conselho no grupo de trabalho de suplementos alimentares, né? E a Margarete é do GT de Fito. Mas a gente troca muita figurinha independente disso. E a Margarete vem aqui para falar sobre produtos à base de cannabis no Brasil. Ela vai dar uma atualização aí para a gente, explicando como é que nós estamos em relação a isso, quais são os produtos, enfim, permitidos, né? O que está para chegar, quais são as perspectivas para o próximo ano, né? Porque talvez saindo dessa coisa do Covid, né? As vacinas finalmente chegando aí, a gente saindo dessa pandemia. Aí a Anvisa vai voltar a priorizar algumas pautas, é o que a gente sabe aí nos bastidores, e esse vai ser um deles, né? Então, é isso. Dia 9, Silvana Zucoloto, da Federal do Rio Grande do Norte, falando sobre a importância dos marcadores na prescrição de fitoterápicos, e dia 16, Margarete Acme, falando sobre produtos à base de cannabis. E ela que trabalha muito forte nisso, assim, ela fez consultoria, representou o Conselho Federal em vários eventos, em vários documentos, participou, inclusive, na construção da resolução que regulamenta isso no Brasil, né? Enfim, então a gente vai ter muita novidade aí para passar para vocês. Humberto, você está convidado para participar também. Com certeza, esse é um assunto que me interessa muito. Maravilha. Gente, obrigado. Me despeço de vocês, então. E é isso, boa noite a todas e todos. A gente se vê quarta-feira, então, 8 horas, neste mês, o Bate Canal. É isso. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado.